Olá, meus irmãos. É um prazer enorme de estar aqui novamente no Grupo Servir, a convite da nossa amiga Marli. Meu nome é Lucas Cavalheiro, eu sou de Valença e hoje vamos falar, de um tema muito interessante e importante para o nosso crescimento e para o nosso entendimento e conscientização, né? Será que seremos exilados do planeta Terra? Primeiro, para a gente entender tudo isso, devemos entender o que é exílio, o que é exilado. Se a gente for ver no dicionário, exilado é você ser retirado de algum local, no local que você está morando, no local que você está vivendo. E será que nós seremos exilados então, já que estamos, nessa encarnação no planeta Terra? Será que vamos ser retirados desse planeta, nesse mundo escola? Então a gente primeiro precisa entender sobre a transição planetária, né? Já colocada desde Marcos no Apocalipse, e até hoje nós estamos passando sobre essa transição. Primeiro, o que é transição? A transição vem de modificação. E planetária? De planeta. Então é uma modificação natural do nosso planeta. O nosso planeta, porque Deus ele cria, ele forma, na mesma proporção os espíritos e os planetas. O nosso planeta ele já foi primitivo, ele é provas e expiações e está caminhando para a regeneração. É esse caminhar, essa transição, essa modificação que é chamada de transição planetária. Só que para ele, ser remover as características de provas e expiações e adquirir as características de regeneração, ele precisa de modificar. Ele precisa retirar algumas características velhas, algumas características que não são apropriadas para a evolução de regeneração. Eu sempre falo que a nossa casa é o nosso planeta. A gente vai reformar a nossa casa. A gente vai deixar ela mais bonita, mais arejada, com os nossos gostos, com as nossas vontades. O que vai acontecer? Uma verdadeira bagunça. A gente vai ter que cobrir os móveis, às vezes vai ter que guardar as roupas, vai sujar o chão, vai nos sujar, para a gente pintar, para reformar, sei lá o que for. É a mesma coisa com o nosso planeta. Muitas das vezes a gente vai visualizar uma bagunça, porque a nossa visão também é uma visão muito periférica, né, gente? A nossa visão é uma visão muito pequena. A gente vai ver essa bagunça aqui, mas o mestre planetário, o arquiteto planetário, que é Jesus, ele ali tem uma visão macro. Ele ali sabe por que está acontecendo essa modificação, para que possa ali ser adquirida as características de regeneração. Então, muitas das vezes a gente vai pensar que é uma bagunça generalizada, que não tem direção nesse planeta. Tem sim, tem direção. E o Cristo, Bittencourt Sampaio Bezerra de Menezes nos fala que Jesus está no leme. Ele está na direção nesse caminhar da transição, de provas e expiações para a regeneração, Com a música de Tim Vanessa, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Beleza, Jesus está caminhando com o barquinho, com o planeta Terra, para a regeneração. Então, se o planeta ele está sendo transformado, será que nós estamos nos transformando? Porque muitas pessoas acham que a transição ela vai ser muito mais externa, vai ser muito mais visual. Mas, meus irmãos, é muito mais sentimental. Nós vamos ser retirados, removidos, exilados do planeta se a gente não conseguir acompanhar o próprio planeta. Mas como eu consigo acompanhar esse planeta rumo à regeneração? Caminhando rumo aos hábitos, aos costumes, às condutas e às atitudes de regeneração. Eu preciso entender que a transição, antes de ser planetária, ela tem que ser íntima. Eu preciso entender que eu tenho que aprimorar os meus maus hábitos, as minhas dificuldades morais, as minhas dificuldades em respostas, em atitudes, em condutas, em reações. Porque aí sim vamos estar no caminho correto para a regeneração. Eu vou ser exilado, eu vou ser removido, somente se eu não conseguir acompanhar a evolução desse planeta. E muitas pessoas acham que ela vai acontecer de fora para dentro, mas não vai. A transição íntima, para que aconteça a transição planetária, tem que ser de dentro para fora. Eu não consigo
espalhar amor, caridade, fraternidade, que são sentimentos de regeneração, sem ao menos cultivá-lo no meu coração, nas minhas ações. Muitas das vezes pensamos muito mais no exterior, em carros voadores, em aérobus, como tem em nosso lar, né? Em construções magníficas, em uma sociedade vivendo plena, feliz. Mas como um todo vai viver pleno e feliz se o uno não está? Eu só consigo contagiar o meu redor, a minha realidade, se eu me contagiar. Então eu preciso sempre, diariamente, isso não vai ser de um dia para o outro não, diariamente refazer as minhas ações, refazer as minhas condutas, visualizar o que eu ainda, jogo a semente do primitivismo, do ego, do orgulho, da vaidade e me dificulta de eu semear o amor, a fraternidade, de eu semear ali a remoção de qualquer tipo de preconceito, de dizer para tudo e para todos que não somos a favor de nenhum tipo de preconceito, de violência, de indiferença, que somos irmãos. Alimentar em nosso íntimo a empatia, alimentar em nosso íntimo a benevolência, visualizar que a dor do meu irmão também é minha. Visualizar que aquele irmão que passa por dificuldade, seja espiritual, energética, financeira, física, seja o que for, eu posso ali contribuir para com ele. Porque o próprio Cristo falou que não vai ter diferença alguma, que a religião dele é o amor. E esse é o caminho que nós devemos ter. Já que pelo livro dos Espíritos ele é o nosso modelo e guia, eu tenho que visualizar em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes, as minhas condutas, se ele faria o mesmo. Porque eu sou cristão, eu sou um seguidor do Cristo, eu tenho que pautar as minhas ações visualizando, Jesus faria o mesmo? Porque se ele faz o mesmo, eu estou no caminho certo. Agora, se tem base de discussão, acho que o cristão teria essa resposta. Eu acho que ele não teria essa conduta. Aí devemos visualizar e ver o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer de novo, o que eu posso remontar, o que eu posso colocar esse homem velho, essa mulher velha e agora alimentar uma pessoa nova. E agora alimentar uma pessoa que vai ter muitos desafios. Porque você encarar o caminho da regeneração, lembra que o Jesus está no leme, está no barquinho, e as modificações elas são bastante, elas são pesadas, então vai ter desafio, vai ter dificuldade. Não vai ser fácil. Mas a gente sempre falou que não vai ser fácil, que nunca será fácil. A porta larga, ela está com muitos prazeres, mas um prazer momentâneo, né? É um prazer temporário. É um prazer na qual eu vou visualizar ele imediatamente, mas ele não vai ter solidez, ele não vai ter raiz. Ele vai ser imaginário e vai acabar. E eu vou sempre querendo esse prazer. Por isso que vai ali formando os vícios. O que são vícios? São hábitos repetitivos que vai ali degenerar algo físico ou mental. Porque nós procuramos isso. Porque muitas das vezes nós abaixamos as nossas emoções, a nossa felicidade, alimentando um sentimento de tristeza. E o nosso cérebro, lá na zona de recompensa, começa a trabalhar, visualizando, olha, tem que produzir alegria, tem que produzir felicidade, tem que produzir algo de bom para que ele possa ficar bem. Aí produz alegria falsa, aí começa a viciar, aí começa, seja lá qual for o vício, ou é um vício físico ou é um vício mental, em pensamentos odiosos, orgulhosos, vaidosos, egocêntricos, violentos. Devemos estabelecer em nós uma reflexão diária, como Augusto de Hipona, o Santo Agostinho fala no Evangelho, diariamente devemos rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes para ver, será que eu estou no caminho com Cristo? Remover aquelas atitudes que um dia me coloca em dificuldade na estrada da evolução. Porque aí sim, lembrar que nós não seremos exilados se a transformação acontecer de um dia para o outro, porque não vai, né? O caminhar, ele é árduo, mas ele deve ser contínuo. Jung fala muito nisso.
né? O caminho é devagar, mas ele deve ser contínuo, não devemos parar. E está lá no Evangelho, no Sede Perfeitos, no capítulo. Como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece o verdadeiro espírita aquele que está em transformação. É aquele que está visualizando a dificuldade, trabalhando para evoluir, pegando como desafio e indo ao trabalho. Não desistindo. Transformação tem um sufixo de quê? Ação. Não é um espírito transformado. Não é um espírito que vai ali ter também facilidades. Vai ter dificuldades. Mas precisamos entender que isso tudo faz parte da nossa evolução. Que isso tudo faz parte do nosso desprendimento material. Faz parte da nossa remoção de qualquer tipo de dificuldade ou de situação que ainda me deixa apegado ao materialismo exacerbado. O que eu quero para a minha vida? O temporário ou o eterno? O que eu quero para a minha vida? A que tenha um sentimento sólido ou imaginário ou temporário? Quando entendermos que nós devemos remover as nossas dificuldades morais, remover aquele eu antigo, primitivo e começar a beber da água do Evangelho do Cristo e estabelecer as suas ações nas nossas atitudes, eu começo a caminhar no barquinho com Cristo. E eu pergunto para vocês, o que nós queremos? Caminhar com Cristo? O que nós queremos? Ter ali o passaporte de estar nesse barquinho, que vai ter várias turbulências, vai ter várias ondas. Muitas das vezes vamos pensar que são maiores do que o próprio barco. Mas eu sei que o condutor ele é perfeito. Mas eu preciso estar com os meus pensamentos, com as minhas condutas. Eu preciso estar estabelecido de que eu tenho que estar nesse barco, mas para eu estar nesse barco, diariamente, eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque a transição planetária, ela vai existir. Mas para que eu esteja diante dessa transição, eu preciso, ao menos, todos os dias, me remontar, me retransformar. Visualizar o eu, esse ego, esse orgulho, essa vaidade que me dificulta e ser uma pessoa melhor a cada dia. A transição planetária vai existir, mas eu preciso diariamente fazer uma transição íntima, uma transição pessoal, uma transição moral, porque aí sim eu vou estar juntamente com Cristo, rumo à regeneração. Venho aqui mais uma vez agradecer a Marli, agradecer a todo o Grupo Servir por levar a doutrina espírita para todos os lares, para todas as ocasiões, todos os lugares. Muita paz, meus irmãos, e que possamos entender e compreender que a transição está aí há bastante tempo. Será que nós estamos dentro dessa transição? Como vai ser a nossa contribuição? Diariamente, ser uma pessoa melhor, porque aí sim estarei com Cristo, numa transição íntima, em direção à regeneração. Muita paz.